AVC. 20 anos com você. Boa tarde, senhora. Boa tarde ao senhor. Programa E Agora, Doutor, em sua companhia, entrando em sua residência, onde a senhora, onde o senhor estiver. Agradecendo, como faço todas as semanas, a paciência, a gentileza e o carinho que a senhora e o senhor têm para com o nosso programa. Quero mandar um abraço especial aos nossos novos telespectadores de Teresópolis, Friburgo, Pati de Alferes e aos já tradicionais que nos acompanham já há algum tempo, Três Rios, Paraíba do Sul. Hoje eu trouxe para a senhora e para o senhor uma podóloga, que nós vamos conversar, bater um papo a respeito dos problemas dos pés. Como tratá-los, como evitar problemas maiores para os pés, enfim, que cuidados devemos ter e o que a podologia pode auxiliar a senhora e auxiliar o senhor. É um assunto muito interessante, porque quer queiram, quer não, todos nós precisamos de um tratamento com uma podóloga, pelo menos uma vez por ano, pelo menos de 6 em 6 meses, um acompanhamento, porque são muito comuns os problemas com os pés. E, com o avançar da idade, esses problemas muitas vezes se tornam bem maiores, em alguns casos crônicos, mas todos sanáveis e curáveis. Eu vou pedir um breve intervalo comercial e vamos conversar, depois do nosso intervalozinho, com a podóloga Stephanie Fonseca. Eu tenho certeza que a senhora e o senhor vão gostar muito. Fiquem conosco, é apenas 1 minuto e já voltamos. Hospital Nossa Senhora Aparecida. A modernidade a serviço de Petrópolis. Equipamentos de última geração para melhor atender sua saúde. Atendimento humanizado e de altíssima eficiência. Hospital Nossa Senhora Aparecida. Aqui você tem certeza de que sua confiança é o mais importante para nós. Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos. Com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916. Muito bem, conforme prometido no bloco anterior, vamos iniciar a nossa conversa, o nosso bate-papo com a podóloga Stephanie Fonseca. Stephanie, boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado por ter vindo ao nosso programa. Eu que agradeço. Agradeço muito a sua gentileza de ter aceitado o nosso convite. E eu queria, primeiramente, Stephanie, que você se apresentasse aos nossos telespectadores. Sim. Diga quem é a Stephanie Fonseca, qual o trabalho da Stephanie Fonseca. Fale um pouquinho a respeito de você, por favor. Sim. Stephanie Fonseca é uma podóloga formada há 2 anos pelo Instituto Politécnico da Abaco, do Rio de Janeiro. E agora estou cursando o tecnólogo da faculdade da Unicesumar de Podologia, há 2 períodos só, e fazendo uma especialização de pés diabético pela Santa Casa de Misericórdia. E tenho 31 anos, atuante na área há 2 anos, e estamos sempre à disposição aí, atendendo todos os pacientes. Tá. Stephanie, vamos começar pelos problemas dos pés. Mas não sei antes te perguntar
que isso é muito importante para ficar claro para os nossos telespectadores. Sim. Qual a diferença entre a podóloga e a pedicure? Que se não deixar bem claro essa diferença, porque todas as pessoas confundem uma com a outra e não sabem exatamente a função de uma e a função da outra. Sim. A podologia, na verdade, ela trata a saúde dos pés, né? E a manicure, ela embeleza, né? O que o podólogo vai fazer, ele vai tratar todas as afecções ali dos pés, tá? Fungos, frieiras, todos os tipos de calosidades, né? Ressecamento plantar. E a manicure, ela vai tratar apenas as unhas, né? O que eu sempre informo para as nossas amigas manicures, né? Não remover os cantinhos, né? Somente fazer o básico, que é o embelezar, né? Trazer a beleza para as unhas. E nós, podólogos, vamos tratar da saúde dos pés. Muito bem. Então, vamos falar um pouquinho agora dos problemas relacionados aos pés, tá? Vamos começar pelo que é mais simples e que é o que mais acontece e como evitar isso, que são as frieiras, tá? Eu queria que a senhora explicasse primeiramente o que são as frieiras e como elas são tratadas e como evitar o advento de novas frieiras nos pés. Então, a frieira nada mais é que é um fungo, né? Muita gente não conhece, mas a frieira é tratado como um fungo também, né? A frieira, ela é acometida devido à falta de secar, né, seus pés, a forma de usar o sapato muito tempo. Normalmente tem muita gente que soa pelos pés, né? E aí isso acomete muito mais quem usa botas, sapatos de proteção, principalmente. Então, as frieiras são nada mais é que uns fungos. E aí o que eu sempre aconselho aos pacientes é secar bem os pés e usar talcos, usar protetores, deixar sempre seu sapato no sol, higienizar, não utilizar os mesmos sapatos todos os dias, porque os fungos, eles ficam ali no sapato e se proliferam, né? A gente pensa que os fungos, tirou o sapato, colocou lá no sol. Não, você tem que passar lisoforme no seu sapato, higienização, e isso com seus pés também. E não esquecer de secar entre os dedos. E nunca passar cremes, nada desse tipo entre os dedos. Somente na base do pé, porque entre os dedos não pode haver umidade. Muito bem. O segundo assunto que eu queria conversar consigo é a respeito de ressecamento dos pés. Coisa muito comum. Sim. Tá? Isso se dá devido a quê? E que tipo de creme deve ser usado para prevenir o ressecamento? E qual o tipo de medicamento ou o tipo também de creme ou remédio que deva ser usado para quem tem os pés ressecados? Bernardo, foi muito bom você tocar nesse assunto de medicamentos. Deixar muito claro para os nossos pacientes, principalmente os idosos, né, que podólogo não indica medicamentos. Nós não temos essa permissão, tá? Se for um caso muito grave, eu sempre costumo estar associado junto com o médico, com a família, né? Se for um paciente, vamos supor, diabético, que tem uma calosidade, uma rachadura muito, chamamos de fissura, tá? Muito grave, que chega a sangrar, você já deve ter visto. Normalmente, eu aconselho a familiar procurar já um médico, porque ela vai ter que fazer uso de medicação, né? Isso aí não está na nossa linha de trabalho. Nós não utilizamos medicamentos. Está totalmente errado se você um dia ouvir falar, algum podólogo indicou medicação tal, seja tópico ou seja oral. Não podemos utilizar, tá? Normalmente, para as frieiras, né? E nós utilizamos tudo à base de óleos essenciais, tá? Nós temos nossa linha de podologia, né? Que os podólogos podem utilizar, mas medicamentosa, nunca. Não, e para esse caso de pés ressecados, também se indicam esses óleos? Sim, sim. Normalmente uso óleo vegetal de semente de uva ou um creme à base de ureia, sendo que o creme à base de ureia, ele tem as suas patologias que algumas pessoas não podem utilizar.
Por exemplo, gestante, dependendo do grau de ureia ali, naquela composição, ela não pode utilizar. Ele tem uma base de porcentagem, né? Cada creme ele tem uma porcentagem mínima. O diabético, porque também aquela rachadura, deixando aquele pé muito fino, também pode trazer gravidade para aqueles pés. Então, normalmente é feita uma avaliação, uma análise, né, ali, e eu avalio cada caso, o que é necessário. Gestante eu já não posso indicar o creme de ureia, então eu já indico o óleo vegetal, que é natural, à base de semente de uva, para poder trazer a hidratação dos pés. Pessoas que têm uma série de calosidades nos pés, a gente observa muitas vezes elas terem uma lixa e depois do banho passarem aquela lixa embaixo dos pés. Isso é uma coisa muito comum, uma prática muito usual. Verdade. Né? Isso é aconselhável ou não? Não é aconselhável, porque você está tirando ali a proteção dos seus pés. Nem todo atendimento na podologia fazemos o lixamento plantar, o lixamento da onde a gente remove as células mortas, né? Não é aconselhável porque, às vezes, o paciente tem um sobrepeso e ele pode lixar demais aquilo ali e aquilo pode abrir uma fissura, né? Não é aconselhável para o diabetes porque ele não pode manter aquele pé muito fino e demais patologias que não pode se agravar ali. Então, a gente tem que prevenir. Uma coisa curiosa é que as pessoas só procuram o podólogo com unha encravada. Sim, muitos. A unha encravada é o carro-chefe da podologia. Sim. Vamos falar um pouquinho a respeito de unha encravada, tá? E eu queria que a senhora explicasse para os nossos telespectadores o que vem a ser unha encravada, como é que se dá o tratamento da unha encravada. E nós temos algumas imagens para que a senhora e o senhor entendam exatamente o que é unha encravada. Enquanto a Stephanie vai explicando, nós vamos colocar algumas imagens no ar, tá bom? Sim. Stephanie, fale um pouquinho da unha encravada. Então, a unha encravada nada mais é que o corte incorreto. O corte incorreto que você, lá em casa, foi e cortou aquele pedacinho, a unha começou a crescer, ela entrou na base, né, da lateral, da borda lateral, e aí causou uma infecção, né? Que aí causa dor, vermelhidão, né? Aí tem as infecções, as inflamações. E isso, o paciente, como diz, ele sente como se fosse a batida do coração na ponta dos dedos. Como é que se cura unha encravada? Unha encravada, ela não tem cura. Ela tem uma prevenção que nós utilizamos de várias artimanhas da podologia para poder prevenir que aquela unha cresça errada, né? Então, utilizamos protetores, várias artimanhas na podologia para poder prevenir que aquela unha cresça errada. E aí vamos acertando o corte da lâmina, né? Para que isso não ocorra. Vamos falar um pouquinho também agora, que eu acho isso interessante, sobre as calosidades dos pés. Tem pessoas que têm uma propensão muito grande a calos. Algumas são propensões genéticas e outras, muitas vezes, ocasionadas por sapatos. Curiosamente, sapatos. As pessoas insistem em usar sapatos apertados. Verdade. E aí vão machucando os dedos e aparecem calosidades. Até mesmo praticamente, calosidades podem aparecer no pé inteiro, todas as partes do pé. Mas eu vou deixar a doutora Stephanie falar um pouquinho a respeito das calosidades. Então, Bernardo, as calosidades, ela surge, é uma forma que seu corpo reage de proteger aquela região, né? Devido a você usar um sapato apertado, vamos falar das mulheres que utilizam aquele escarpão por muito tempo, né? E aí, devido ao seu trabalho, e aí gera aquele atrito naquela região do peito do antepé, e aí gera as calosidades. Eu tenho pacientes que têm cerca de 8 calos no antepé, que é essa região aqui do peito do pé. Então, assim, como prevenir? Vamos removendo, porque a calosidade causa muita dor ao pisar. Vamos removendo e utilizando palmilhas de silicone. Quando é um caso muito crítico, muito grave, eu associo com a fisioterapia, com alguns amigos, parceiros, que fazem uma palmilha especial e sempre trabalhando em equipe. Muito bem.
Doutora Stephanie, eu vou pedir um breve intervalo comercial. É apenas 1 minuto e meio. Fique conosco, já voltamos. Hospital Nossa Senhora Aparecida. A modernidade a serviço de Petrópolis. Equipamentos de última geração para melhor atender sua saúde. Atendimento humanizado e de altíssima eficiência. Hospital Nossa Senhora Aparecida. Aqui você tem certeza de que sua confiança é o mais importante para nós. Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos. Com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916. Muito bem, estamos de volta e estamos conversando aqui, batendo um papo com Stephanie Fonseca, podóloga. Stephanie, vamos falar um pouquinho a respeito de uma coisa muito comum e que agora as pessoas retornaram às atividades físicas, então a frequência de aparecimento é maior, que é o chamado pé de atleta. O que vem a ser o pé de atleta? Eu queria que a senhora explicasse aos nossos telespectadores. O pé de atleta nada mais é do que aquele pé que, coitado, ele sofre, né? Porque ele fica dentro do sapato, apertado, em vários períodos, né? Normalmente a pessoa que faz muita corrida. E nesse período de pandemia, eu pude observar que o pessoal pegou aquele sapato, aquele tênis mais velhinho possível e foi caminhar ou foi correr por conta própria. E o que aconteceu? As unhas deformaram, né? Como nesse caso aí, nessa imagem, ocorreu um atrito tão grande que a unha ficou escura, né? Então, o que eu aconselho sempre aos pacientes, observe o seu sapato antes de fazer qualquer atividade física, porque isso pode gerar bolhas, né, que ocorre muito no pé de atleta, pode gerar calosidades e também a unha encravada. Então, toma muito cuidado, porque se você não tem mão encravada, você pode passar a ter, devido ao sapato muito apertado, que isso pode ocorrer. Vamos falar agora um pouquinho também sobre os fungos, tá? É um grande problema nos pés, tá? O aparecimento de qualquer tipo de fungo, é uma proliferação de fungos enorme que acontecem nos pés. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho a respeito deles. Sim, os fungos, eles aparecem, né, nas lâminas. A importância de você higienizar os seus sapatos é muito importante, como já havia citado, né? E os fungos, não adianta você pingar nada de casa, muita gente pinga cloro, isso faz só mal para a sua corrente sanguínea, porque para quem não sabe, os fungos, ele está dentro da sua corrente sanguínea. Então, ele está se baseado também muito por algumas doenças internas. Então, eu sempre aconselho os meus pacientes que eu faço tratamento, não só tratar com a podologia, mas também investigar o que está ocorrendo dentro do seu corpo. Porque o fungo, ele é uma resposta de que tem algo errado. E não é só nas unhas. Então, tem que investigar. E daí, na podologia, tratamos com produtos naturais, né, com a base de óleos essenciais. E dependendo do caso, se for um caso muito extremo, eu aconselho o paciente também procurar um dermato e fazer um exame da lâmina para ver qual o tipo de fungo que a gente está tratando. Unhas infeccionadas é um outro problema sério. E eu quero aqui agora desmistificar uma lenda urbana e vamos perguntar a Stephanie se isso procede ou não. Pessoas que eu conheço tratam unhas infeccionadas passando própolis nas unhas. Bom, eu não sei se isso é uma coisa boa ou se é uma lenda urbana, vou deixar a Stephanie dizer. Isso é uma grande lenda, Bernardo. E o que isso causa de queimadura nas unhas, que escorre, né?
e aí pode danificar a sua pele. Não use nada disso nas suas unhas, tá? Procure um podólogo para que ele possa fazer a remoção desse pedaço que cresceu errado, porque a unha inflamada, a unha infeccionada, ela só vai melhorar quando você tirar o problema. E o problema está ali. Enquanto estiver ali, aquele granuloma vai crescer e vai continuar dando um problema. Então, assim, conselho, procure um podólogo, uma pessoa apta para fazer esse procedimento e não passe nada, nem tente fazer em casa, porque pode se agravar. Stephanie, eu queria agora que você passasse aos nossos telespectadores o endereço do seu estúdio, da sua clínica, os telefones de contatos, tá? Como é que as pessoas podem te achar, como é que vão te procurar, tá? Mas não sem antes fazer uma pergunta que é fundamental para que a coisa fique bastante clara. Porque muitas vezes as pessoas se assustam. Quanto custa uma consulta com uma podóloga? Porque eu sei que hoje em dia todo mundo está muito preocupado com o seu bolso. Verdade. Então vamos falar um pouquinho a respeito de valores e depois vamos passar as suas informações. Claro, Bernardo. Então, normalmente eu sempre explico isso para os pacientes. Temos uma tabela, né, direcionada a cada procedimento, tipo dos fungos, o infeccionada, uma podologia básica, né? E aí o valor mínimo e máximo é entre R$ 80 a R$ 128. Esse é o valor básico da podologia. Tá, bastante acessível, tá, para solucionar um problema sério que pode se tornar uma coisa crônica e uma coisa difícil de ser tratada depois. Eu queria agora que a senhora passasse seus endereços, seus contatos. Então, eu atendo na Galeria Santo Antônio, na sala 506, no estúdio Cat Princess, tá no 5º andar. Muito bem. Edifício Santo Antônio, sala 506, 5º andar. Eu queria que a senhora passasse seus telefones de contato. O meu telefone é o 24 8829 4386. 8829 4386. Repito, 8829 4386. Stephanie Fonseca, podóloga, tá? Os senhores agora têm os contatos. Stephanie, quero te agradecer. Eu que agradeço, mais uma Bernardo. vez ter vindo aqui ao nosso programa. Foi um prazer. Eu quero te dar 1 minuto para suas despedidas. Quero agradecer a equipe por todo esse prestígio. Fui muito bem atendida aqui na TV Petrópolis e vai ser sempre um prazer estar aqui com vocês. Tá bom. Muito obrigado. Tá? Você terá novas oportunidades ao futuro da gente conversar bastante aqui. Tá? E vamos levar a equipe toda para fazer podologia na casa. Vamos, se Deus quiser. Eu peço à senhora e ao senhor a paciência para mais um pequeno intervalo comercial de 1 minuto e já voltamos com uma nova entrevista. Fiquem conosco. Hospital Nossa Senhora Aparecida. A modernidade a serviço de Petrópolis. Equipamentos de última geração para melhor atender sua saúde. Atendimento humanizado e de altíssima eficiência. Hospital Nossa Senhora Aparecida. Aqui você tem certeza de que sua confiança é o mais importante para nós. Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos. Com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916. Hospital Nossa Senhora Aparecida. A modernidade a serviço de Petrópolis. Equipamentos de última geração para melhor atender sua saúde. Atendimento humanizado e de altíssima eficiência. Hospital Nossa Senhora Aparecida. Aqui você tem certeza de que sua confiança é o mais importante para nós. Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos. Com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica,
diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916. Muito bem, estamos de volta e agora vamos entrevistar Luiz Felipe Prates, que é nutricionista. Boa tarde, Luiz Felipe. Muito obrigado por ter vindo ao nosso programa. Agradeço muito a sua visita aqui. Agradeço você ter aceitado o nosso convite. Eu queria, Luiz Felipe, que você inicialmente se apresentasse aos nossos telespectadores, dizendo quem é o Luiz Felipe e que você fale inicialmente o que você faz dentro do nutricionismo. Sim, eu sou nutricionista formado pela FASE. Sou nutricionista desde 2003, atuando em nutrição clínica hospitalar. Tenho consultório, atuo com obesidade, com emagrecimento, com atletas, crianças, adolescentes, gestantes, especialista em nutrição humana desde 2003. Muito bem. Luiz Felipe, vamos começar a conversar um pouquinho, porque eu sempre digo, isso aqui não é uma entrevista, é um bate-papo. Light, tranquilo. Vou falar um pouquinho do... O que faz exatamente o nutricionista dentro de um hospital? Qual o papel do nutricionista sobre o cardápio do hospital? Então, dentro do hospital nós temos a missão de alimentar e nutrir a qualidade de vida desse paciente que está passando por algum problema de saúde, seja uma hipertensão, seja uma diabetes, seja um pré-operatório, um pós-operatório, se preparando com os nutrientes necessários para ficar o mínimo possível dentro do hospital e sair bem daquele hospital e fazer até uma dieta fora do hospital. Então ele já sai com uma dieta preparada. Ele também, dentro do hospital, a gente faz todo um planejamento de cardápio, tanto para as pessoas que trabalham dentro do hospital, os enfermeiros, os médicos, os cirurgiões, os fisioterapeutas. E a gente também ajuda também custo em cardápios elaborados para a direção, cardápios elaborados para os pacientes. Então trabalhamos dentro de uma UTI. Então o nutricionista tem um papel amplo dentro de um hospital. Por que eu quis iniciar por esse assunto? Não é uma lenda urbana, tá? É uma constatação de que a comida de hospital não tem gosto. A realidade que todo mundo fala. Aí, uma vez, uma médica me falou assim, mas a comida tem que ter pouco sal por causa do hipertenso. A comida tem que ter pouco açúcar por causa do diabético. A comida tem que ser contrabalanceada com relação a isso. E aí, depois dessa conversa, eu fui para casa e fiquei com uma dúvida muito grande. Tempero faz mal? Não. Não. Então, por que comida de hospital não pode ser melhor temperada? Qual o impedimento para isso? Não é que é um impedimento, a gente trabalha em cima de algum custo, como eu falei, e a gente tem que preparar os temperos básicos, cebola, alho, temperos naturais. Claro que a gente em casa, nós temos outros tipos de temperos, é o que eu sempre falo. Quando o paciente está dentro de um hospital, ele está num estado mais crítico, ele está num quadro mais detalhado. Quando ele vai para casa, sim, a gente começa a fazer uma dieta mais balanceada e sim, a gente coloca o famoso tempero da mamãe, o tempero da vovó, os temperos mais naturais, acessíveis no mercado. E dentro do hospital, a gente realmente tem que ser um pouco rigoroso, até mesmo porque a gente trabalha em equipe. E a equipe às vezes também pede, pega menos pesado no tempero, pega menos pesado nesse sal, o sal não vai ser tão adequado agora. Então a gente tenta controlar o paciente. Eu sempre brinco que dentro do consultório nós temos clientes e dentro do hospital nós temos pacientes. E qual seria essa diferença? Quando eu estou dentro de um hospital de plantão, você está num estado grave, crítico, que precisa de todos os cuidados. Já dentro de um consultório, sim, precisa de tudo isso, mas uma coisa muito mais leve. Então, eu sempre brinco com meus pacientes, eu falo, por favor, não me vá para o hospital, que você vai ver o lado mal do Luiz Felipe, que aí eu não vou ter aquela flexibilidade de dar uma comida mais bem temperada para você, porque você vai estar sendo monitorado e um monitoramento que é muito detalhado dentro de uma equipe médica.
por isso que a gente pensa no tempero, pouco tempero. No momento, nós estamos vendo aparecer com uma certa frequência e com uma quantidade bastante grande o chamado nutricionista esportivo, né? Que é um segmento dentro do nutricionismo bastante curioso porque é uma coisa nova. Eu queria que você explicasse aos nossos telespectadores exatamente o que vem a ser esse segmento do nutricionista esportivo. Ótima pergunta, Bernardo. Que bom que você está abrindo essa pergunta, esse espaço aqui na televisão. Eu, por exemplo, tenho 20 anos de nutrição. E nesses 20 anos de nutrição, eu vi muitos pacientes dentro do meu consultório doentes. Hoje, dentro do nosso consultório, passam-se 5 anos para cá, nós estamos vendo muitos pacientes e clientes saudáveis. E quem são esses clientes? São os que fazem atividade física, são aqueles que precisam de fazer esporte, são aqueles que estão dedicados à suplementação, que precisam sim de um acolhimento nutricional focado ao esporte. Por quê? Se a gente pensar em usar suplemento por conta própria, a gente pode também causar malefício no nosso organismo, sobrecarga do rim, sobrecarga da questão hepática, sobrecarga cardiovascular, e com isso a nutrição abriu os olhos para trazer a nutrição esportiva para dentro dos consultórios, porque todo mundo quer fazer um esporte, todo mundo está se dedicando ao esporte. Nós passamos agora por Olimpíadas, Paralimpíadas, então isso estimula cada vez mais as crianças, os adolescentes, o adulto, o idoso a fazer esporte. Por isso que a nutrição hospitalar e clínica se mantém, mas também temos que dar prioridade a uma nutrição esportiva, sim, porque o esporte hoje é considerado saúde. Nós temos que pensar em fazer esporte pensando em saúde, não só em ficar fortinho, não só em ficar com o Fitness Girl ou Mega Man, nada disso, mas sim, fazer esporte pensando na sua saúde. Uma coisa que eu observo, e tenho certeza que a senhora e o senhor que frequenta a academia já observou isso, as academias têm um setor, muitas delas, não são todas, obviamente, que vendem suplementos alimentares. Whey Protect e outros. Né? E são produtos novos, relativamente novos no mercado, esses suplementos. Minha pergunta é, não há um acompanhamento nutricional dentro da academia? Óbvio, quase que nenhuma tem, a esmagadora maioria não tem. Mas vendem esses suplementos lá e os professores que não são formados em nutricionismo e que não têm uma noção dos malefícios desses suplementos ou do exagero do consumo desses suplementos, né, fecham os olhos para isso e a coisa está num ritmo muito grande, num ritmo crescente, todo mundo comprando suplemento alimentar e tomando em casa. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito dos malefícios dos suplementos alimentares. Então, se você não tiver um acompanhamento nutricional correto, se você não estiver fazendo uma consulta com um nutricionista focado na nutrição esportiva, você vai ter grandes malefícios. O primeiro é a questão do rim. Você pode ter uma sobrecarga renal usando suplemento em excessos. A questão cardiovascular, vamos supor, você é uma pessoa hipertensa, usar um termogênico, você vai ter problemas com a pressão arterial. Você, por exemplo, usando uma palatinose, usando uma maltodextrina em excesso, você pode também prejudicar a questão da energia, do açúcar no seu organismo. Então, é muito importante alinhar o profissional da educação física, o nutricionista e o médico, como a gente está fazendo atualmente, um tripé entre médico, nutricionista e profissional da educação física. Hoje nós temos alguns nutricionistas sim atuando dentro das academias, temos nós dentro do consultório atuando dentro de uma nutrição esportiva, e a gente da nutrição clínica hospitalar, assim como eu, tenho um carinho muito importante. Eu sempre digo aos meus pacientes, em primeiro lugar, a sua saúde. Vamos primeiro fazer uma dieta, alinhar o seu corpo, alinhar o seu organismo, vamos trabalhar em conjunto com o médico, pedir exames de sangue, analisar esses exames de sangue, ver que tipo de suplemento nós vamos poder utilizar, por quanto tempo, a quantidade. E aí você chegar em qualquer lugar, ou até mesmo pela internet, e comprar por conta própria, você está dando um famoso tiro no pé, porque você não está, talvez, preparado para receber aquele produto no seu organismo e criando um malefício para você.
Mas o que está acontecendo em realidade é que esse tripé médico, professor de educação física e nutricionista não está sendo levado muito a sério pela esmagadora maioria das academias. Não são todas, quero deixar bem claro aqui, existem academias sérias que têm esse acompanhamento, mas não são todas. Foi bom você abrir esse espaço, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de estimular essa questão correta, né? Da gente olhar, você que está aí, telespectador, procure uma academia que esteja fazendo essa questão. O maior bem-estar que você tem hoje é a sua saúde em primeiro lugar, então você tem que procurar o médico, fazer um check-up, dar o passo a passo, né? Ir ao médico, fazer um check-up do médico, ir ao cardiologista, pedir uma carta para você estar liberado ou não. Hoje nós estamos passando por Covid-19. Então, querendo ou não, todo cardiologista pede ali um examezinho para falar, ó, tá apto para fazer o exercício, tá apto para academia. Futuramente, vamos agendar o nutricionista para alinhar uma alimentação saudável, para ver peso, para ver medidas, fazer uma avaliação nutricional detalhada, junto com o profissional da educação física que vai montar a sua série. Esse seria o protocolo adequado e ideal para você ter saúde e esporte junto. Eu queria entrar no outro assunto, porque todo gordo, ele não gosta de comer todo tipo de comida. Vamos lá, o gordo seleciona aquilo que ele gosta de comer. E ele reluta muito numa dieta, porque, por exemplo, eu não gosto de verde, então eu não como saladas. Raramente gordo come salada. Eu não gosto de salada. Eu não gosto de frutas. Aí eu penso o seguinte, como é que o nutricionista vence essas barreiras? Como é que isso é possível? Como fazer uma dieta balanceada para uma pessoa se equilibrar, perder peso, se ela tem dificuldades em ingerir uma série muito grande de alimentos? Como é que isso é possível? Como é que o nutricionista consegue conciliar isso? É uma curiosidade minha. Então, Bernardo, primeira coisa, eu tenho que saber quem é esse paciente, a história de vida dele, saber como é que ele chegou nesse peso, quais são os alimentos que realmente ele tem aversão, quais são os alimentos que ele possui uma questão de seletividade alimentar, criar um novo hábito. Então, quando a gente recebe um obeso, recebe um sobrepeso, uma pessoa com sobrepeso dentro do nosso consultório, uma coisa muito importante, a gente avaliar essa pessoa como um ser humano. Olhar assim, como é que você chegou a ter esse peso? Quais foram as falhas que você cometeu? A gente faz uma série de perguntas dentro de um protocolo de atendimento focado no emagrecimento. Sabe que, deixa eu lhe interromper, até porque é muito interessante essa sua colocação. Uma vez eu estava conversando com um médico, a especialidade dele é diabetes, né? Ele é endocrinologista, com especialidade, eu diria que 90% dos pacientes dele são problemas de diabetes e tal. E eu falei para ele assim, eu já fui em vários médicos. Tá? Nunca, nenhum médico me perguntou, olha que só, eu falei para ele, nunca nenhum médico perguntou, se eu era gordo quando eu nasci, se eu era gordo em criança, se eu continuei gordo na adolescência, se eu continuo gordo hoje. Nunca ninguém perguntou. Todo mundo quer saber. Não, vai lá, fecha a boca, emagrece, está aqui o regime, aí te dá um papel impresso com que você pode café da manhã, lanche, almoço, café da tarde, janta e tal. Não estudam o paciente. E isso que você está falando agora é de suma importância, porque é a primeira vez que eu escuto isso na minha vida. Desculpe te interromper, pode continuar. Não, então, porque isso é uma coisa que eu utilizo, que é uma novidade, a nutrição comportamental. A gente tem que pensar em mudar os seus hábitos alimentares do cliente, do obeso, sobrepeso, das pessoas que estão lutando contra uma doença chamada obesidade. Elas estão cansadas de ouvir isso que você acabou de falar. E quando eu como nutricionista, olhar para você e saber que você... eu não como alface, mas eu como a rúcula. Por que você não come alface? Porque ela é crocante, porque minha mãe nunca me deu. Existem vários motivos e nós nutricionistas, estudando o comportamento, os seus hábitos e tudo, nós vamos negociando, flexibilizando, invertendo. Se eu te der uma dieta rigorosa de cara ou essas de gaveta, você realmente eu vou ser mais um nutricionista na sua vida. As minhas dietas são personalizadas, individualizadas e de acordo com sua realidade. A realidade hoje é pandemia, então eu tenho que fazer uma dieta direcionada à sua imunidade, à sua obesidade,
à sua diabetes, à sua hipertensão, ao seu esporte. Então, é um trabalho muito completo do que eu simplesmente falar, ô Bernardo, toma essa dieta, segue, pronto, acabou. Não, você vai olhar para aquilo, vai falar, pô, mais um nutricionista que passou na minha vida. E aí não, você vai voltar outra consulta e outra. Em um ano, você vai perder aí uns 30, 20, 15 quilos aí, dependendo porque eu sempre falo, o meu sucesso é o seu sucesso. 50% está com você de sucesso e 50% está comigo. E juntos nós vamos alcançar 100% de sucesso. Às vezes, a sua obesidade, o seu sobrepeso é relacionado a um trabalho, relacionado a um relacionamento amoroso, a uma frustração amorosa, a uma questão de aceitação pela sociedade, de emprego. Tem vários fatores que levam a pessoa à obesidade, mas não é só o fator alimentar. Como você falou, às vezes vem lá da criancinha, que a mãe, na cultura, era comer massa, era comer macarrão, era comer fast food, né? Igual agora. As pessoas estão engordando muito por quê? Ansiedade, depressão, estresse emocional. Quem atua junto com a gente nessa questão? O psicólogo. E o psicólogo dá aquele alinhamento, aquele equilíbrio emocional para a pessoa e a pessoa se permitir falar assim, não, hoje eu vou dar um basta na obesidade. E eu também, a minha missão é alimentar e nutrir sua vida. E também eu tenho a questão de tirar você da obesidade, assim como os outros telespectadores, porque a obesidade ela traz diabetes, ela traz a hipertensão, ela traz a dislipidemia, que é o colesterol alto, o glicerídeo alto. Então, se você começar a perder 10 quilos em 3 meses, a hipertensão vai embora da sua vida, a diabetes vai embora da sua vida, a dislipidemia vai embora da sua vida, os problemas ortopédicos, para você ver, e as pessoas não têm essa noção de que a obesidade é uma doença muito grave. No entanto, que eu atuo com cirurgia de obesidade, eu atuo com bariátrica, mas até chegar uma bariátrica, a gente faz um tratamento tradicional, que é o tratamento de emagrecimento tradicional. Mas muita gente já quer ir para a bariátrica e às vezes não tentou fazer uma dieta qualificada como nutricionista. Eu queria lhe perguntar uma coisa, que é uma curiosidade, que eu sempre quis perguntar a um nutricionista, eu acho que eu nunca tive a oportunidade. Há uma lenda, ou não sei se é uma lenda urbana, ou se efetivamente é algo verídico, tá? De que o grande vilão em qualquer dieta, e o grande vilão na vida das pessoas é o pão francês, é o pão do dia a dia, é aquele pãozinho e tal. Isso é verdade ou isso é uma grande bobagem? Não, o pão, ele se torna-se vilão quando você consome em excesso. O pão se torna-se vilão quando é de má qualidade. Além do pão, nós temos outros vilões, que são o açúcar, o sal, as guloseimas, a bebida alcoólica, refrigerante. Então, não é que o nutricionista proíba você de comer um pão, um refrigerante, ou até mesmo um docinho. Mas vamos botar limite. Vamos escolher o momento certo, vamos escolher a quantidade, vamos ver a quantidade certa. Pegar uma caixa de bombom, por exemplo, e fazer com que essa caixa de bombom dure o mês todo. Espera aí, eu vou comer um pão francês sem miolo. Eu vou dar preferência a um pão integral. E também o que acontece, que isso é muito importante? Fazer comida de verdade. A comida industrializada também enche o paciente, também traz malefícios para o paciente. Então, a gente tem que pensar uma questão de fazer assim, descasque mais e desembale menos. Ou seja, vamos comer comida natural. A gente está vivendo uma vida muito corrida, então vamos ter tempo para tomar um café, para almoçar, para jantar, fazer pequenas refeições. Quem são as pequenas refeições? O lanche da manhã, entre 9 e 10 horas da manhã, o lanche da tarde e a ceia. Então são 6 refeições. Por que a gente tem o lanche da colação, o lanche e a ceia? Para você não ir tão voraz no almoço, tão voraz no jantar. E aí você acaba tendo um equilíbrio alimentar num quantitativo excelente. E isso, nós nutricionistas ajudamos você, telespectador, em fazer um planejamento alimentar de acordo com a sua realidade. Nós vamos perguntar os horários, nós vamos perguntar se você gosta muito do pão. Se eu tirar o pão da sua vida e você for uma pessoa que ama pão, você vai falar assim, eu não vou voltar, ele tirou o meu pão por completo. Nós vamos negociar esse pão. Olha, vamos começar diminuindo, você come 4 pães, vamos comer 2. Come 2, vamos comer 1, vamos diminuir. Ah, doutor Luiz Felipe, eu estou acostumado a beber todo dia. Então vamos beber um dia sim, um dia não. Por quê? Para ser menos
agressivo para o seu organismo, senão você entra numa irritabilidade muito grande. Então, o pão não é o grande vilão, o problema é a quantidade de pão que nós vamos comer ao longo desse dia. Parece que o mundo vai acabar, mas, gente, o mundo não vai acabar agora, então vamos com calma. Vamos comer um pãozinho agora, outro ali. O senhor falou que se bebe num dia, não deva beber todos os dias, deu intervalo de um dia para o outro. Acontece que é uma recomendação do London College da Inglaterra para o homem consumir até 500 ml de vinho por dia, porque o vinho, ou melhor, a uva, na sua casca, tem uma substância, um polifenol, chamado resveratrol, que é bom para as artérias coronárias, para as vias urinárias, para a pressão, para a produção do melhor colesterol, chega a ser até rejuvenescedora. Então, essa recomendação do uso diário do vinho. O que o senhor poderia falar a respeito disso? Então, podemos sim beber o vinho. Agora, na pandemia, a gente, né, tem visto muitos pacientes abusando desse vinho. Como você falou, os órgãos responsáveis têm uma recomendação diária. Isso a gente realmente usa, mas também a gente pode usar a fitoterapia. A gente pode capsular. Nós podemos usar as farmácias de manipulação sem ser agressivo ao organismo. Agora, imagina a gente prescrever um vinho para um alcoólatra, por exemplo. A gente vai estar dando o famoso também deslize, tiro no pé. Então, é bom a gente ter outros caminhos, mostrar para a sociedade, mostrar para outros, para os pacientes que existem outras alternativas. É igual, vamos trabalhar na fitoterapia, vamos trabalhar com a uva, vamos trabalhar com o vinho, a gente tem um leque, a nutrição, ela tem uma série de coisas dentro do consultório para a gente aplicar, que se não der certo, por exemplo, tem paciente que engasgam com cápsula, vamos fazer em líquido. Tem gente que não bebe o vinho. Uma coisa interessante também é que eu escutei de certa feita, ou li em algum lugar na internet, ou sei lá onde, de que o ideal seria substituir o açúcar refinado pelo açúcar mascavo, que é um açúcar não industrializado. O açúcar mascavo é como é que se chama aquele tablete que se rala? Rapadura? A rapadura. O açúcar mascavo é a rapadura ralada, não é isso? Não passa por todos os processos químicos de refinamento que nem o açúcar branco normal. É aconselhável essa substituição e isso é uma coisa que efetivamente dá um ganho de saúde? Sim. A gente só tem que tomar cuidado com o público feminino por causa da osteoporose, tá? Questão de prejudicar a dentição também, então os dentistas sempre ficam de olho nessa questão, a gente trabalha também em parceria com os dentistas, e eles sempre pedem, não dá muito açúcar mascavo, não dá muito açúcar refinado para esse cliente, porque ele está de tratamento dentário, aí tem a questão da osteoporose no caso das mulheres, que você ainda potencializa mais um pouco. Existem também outros açúcares, o açúcar orgânico, que também é muito bem adequado, muito bem aplicado no atual momento. Nós temos os adoçantes, xilitol, que é ou stevia, claro. Não vamos pensar assim, é o melhor? Talvez não. Tem gente que está, igual o café, né? Eu não sei se você poderia perguntar sobre isso, mas já respondendo, se está dentro da nossa entrevista, mas o café, muita gente está tomando o café puro, né? Então tá muito no modismo o café puro. Não, deixa eu te falar uma coisa. Eu vou te interromper para dizer o seguinte. Eu já vivenciei. Ovo não pode ser consumido porque dá colesterol. Ovo precisa ser consumido porque melhora o colesterol. Olha só, café faz um mal imenso à saúde. Ou não, temos que beber café porque café é benéfico à saúde. Então existem fases eu não sei se a gente pode chamar de modismo ou se são novos estudos que vão aparecendo e tal. Por exemplo, a própria UFRJ lá tem o Instituto do Café, que faz uma defesa do café, que é um negócio fantástico. Aí você não sabe se ele está fazendo aquela defesa em proveito próprio ou se efetivamente isso é verdade. Então, hoje nós temos esse problema muito grande, que é informação, sabe? Em todos os níveis. Tem gente que bebe café sem açúcar, tem gente que bebe café com açúcar. Eu, por exemplo, gosto do meu café, ninguém tem nada a ver com isso, mas eu vou falar. Eu gosto do meu café com açúcar mascavo, aquele gostinho da rapadura no café. Se faz bem ou se faz mal, eu faço isso há muito tempo. Acho que está fazendo bem.
Desculpe te interromper. Não, mas isso que você está falando é muito legal, porque a gente da nutrição, eu pelo menos abro um espaço para os meus clientes, meus pacientes, mitos e verdades. Eu falo assim, Bernardo, na próxima consulta você traz todas as suas dúvidas, todos os seus mitos e verdades que você quer saber da nutrição. Se o café faz bem, se o açúcar, qual o melhor óleo, qual o melhor azeite, E a gente ali, uma coisa que a gente tem que sempre concluir, menos é mais e sempre buscar um equilíbrio alimentar. Todos os alimentos vão ter as suas vantagens e todas vão ter as suas desvantagens. E a gente sempre tem que buscar, assim, o equilíbrio. Nem 8 e nem 80. Então, se hoje você está fazendo 3 meses, 4 meses de uso de açúcar mascavo, dá uma chance para o xilitol. Usou 3 meses de xilitol, dá uma chance para o açúcar orgânico e você vai mesclando. Porque a ciência ela tem evoluído muito, principalmente na nutrição. Dia 31 de agosto foi o dia do nutricionista. E esse ano que passou, nós todos estávamos fazendo cursos online, congressos de grandes, só que online, e se atualizando. A pandemia está aí, mas a todo momento, todo mês, todo momento nós estamos tendo uma novidade sobre qualquer alimento, seja para malefício, seja para benefício, igual o ovo. O ovo, ele não é o vilão. O vilão é o óleo. Você, se quiser um ovo cozido, se você quiser um ovo mexido, num azeite extra virgem, tranquilo. Agora, um óleo de girassol, um óleo de milho, e sempre em pequenas quantidades. Menos é mais. Então, a gente, da nutrição, a gente está ali para orientar, para ajudar. Até mesmo os grandes cozinheiros, aquelas pessoas que trabalham em gastronomia. Nós temos hoje uma parceria entre nutrição e gastronomia também, porque, como você falou, a pessoa que tem uma obesidade, ela come muito bem, mas ela come também, às vezes, de forma exagerada, às vezes come sem saber a informação concreta. Então, a gente tem que tomar esse cuidado com o paciente e com a sociedade. A nutrição é uma ciência muito bonita, uma profissão muito bonita, que a gente ajuda as pessoas a se alimentar bem. Eu ficaria conversando mais 1 hora, 2 horas contigo, que o papo está muito agradável, mas, infelizmente, televisão é tempo. É a frase, eu sempre brinco, toda semana eu brinco com isso aí, cara. É a frase que eu menos gosto na TV, mas não tem jeito. Eu vou precisar abrir agora 2 minutos para suas despedidas. Faltou muita coisa para a gente conversar. Eu queria conversar sobre óleo de canola com você. Queria conversar uma série de coisas, mas não vai faltar oportunidade de você retornar aqui de novo ao nosso programa. Sim, claro. Para a gente continuar esse assunto. Sim. 2 minutos para suas despedidas. Bom, eu agradeço a todos os telespectadores que estão assistindo. Agradeço a Bernardo, a toda a equipe da TV Cidade de Petrópolis, Canal 16. Parabenizar o belo trabalho que vocês estão fazendo dentro de Petrópolis e mandar um abraço para todos os meus familiares, todos os meus pacientes e todos os meus amigos que estão assistindo essa entrevista. Luiz Felipe, eu te peço desculpas, eu esqueci de pedir para você deixar seu endereço, seu consultório, seus contatos, como é que as pessoas entram em contato contigo, como é que podem te procurar. Então, simplesmente eu atendo no Centro Médico Luiz Pasteur e atendo no meu consultório, que é no edifício Cinda, sala 211, ali no centro de Petrópolis. Telefone para contato com WhatsApp, gente, DDD 24 99267 6521. Caso vocês não consigam falar comigo pelo WhatsApp, vocês têm o meu Instagram, que é o @NutiLuizFelipePrates, e também tem o meu site, que é o www.luizfelipenutri.com.br, que lá tem todos os meus contatos para você ter acesso às minhas consultas e a gente trocar uma ideia sobre nutrição, alimentação, e vai ser uma honra receber vocês dentro dos meus ambientes de atendimentos e consultório. Luiz Felipe, mais uma vez, muito obrigado, né, por ter vindo aqui, por ter aceitado o convite. A gente vai conversar muito mais em breve, que eu tenho certeza que a senhora e o senhor gostaram da nossa entrevista de hoje, gostaram do nosso programa de hoje. Quero dizer que estamos ao vivo no YouTube, estamos ao vivo no Instagram, estamos ao vivo no site do canal e na página do Facebook da TVC 16. Para as praças de Petrópolis, Teresópolis, Friburgo, Pati de Alferes, Três Rios e Paraíba do Sul. Eu quero desejar a todos uma boa semana, prometendo para terça-feira que vem um novo programa, uma nova entrevista. Caso a senhora, caso o senhor tenham perdido um pedaço do nosso programa ou queiram revê-lo, poderão fazê-lo
nessas plataformas que eu já falei, ou então também na página do programa E Agora Doutor no Facebook. Basta digitar lá E Agora Doutor no Facebook, já vai aparecer a página do programa, já vai estar a nossa entrevista de hoje. Daqui uma meia hora mais ou menos o programa já está na página dele no canal. Quero desejar a todos uma boa semana, fiquem com Deus e lembre-se, até aqui nos ajudou o Senhor. Hospital Nossa Senhora Aparecida. A modernidade a serviço de Petrópolis. Equipamentos de última geração para melhor atender sua saúde. Atendimento humanizado e de altíssima eficiência. Hospital Nossa Senhora Aparecida. Aqui você tem certeza de que sua confiança é o mais importante para nós. Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos. Com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916. PVC, 20 anos com você.